Quando descobre que seus pais foram removidos da igreja, a princípio ela não consegue aceitar. Eles passaram por tempos muito difíceis ao longo desses anos. Eles sofreram muito. Foi tudo realmente em vão? Ela é apanhada pela emoção e afunda na escuridão e na depressão. Com toda a minha família expulsa, comigo como a única crente, como eu permaneceria nesta senda? Como busca a verdade e se torna capaz de tratar sua família de acordo com os princípios? E como é que escapa das restrições da emoção? Um dia de outubro de 2018, um supervisor me disse: seus pais foram removidos da igreja por interromper o trabalho da igreja. Fiquei chocada quando soube da notícia. Eu não ousei acreditar nos meus ouvidos. Eu sabia que meus pais tinham feito algumas coisas perturbadoras, mas não achava que eram ruins o suficiente para eliminá-los. Eu fiquei sentada, com um coração em turbilhão. Minha irmã foi cúmplice de um anticristo e se recusou a se arrepender, e acabou sendo expulsa da igreja. Agora, com a remoção de meus pais, eu era a única crente na família. Eu me senti muito sozinha. Havia mais de 20 anos que tínhamos nos convertido e sofremos a opressão do Partido Comunista o tempo todo. Meu pai ficou preso por 5 anos. Minha mãe, minha irmã e eu nos mudávamos constantemente para evitarmos ser presas. Houve altos e baixos todos esses anos, e a obra de Deus está quase no fim. Como eles puderam ser expulsos da igreja? Eles passaram por momentos muito difíceis. Eles sofreram muito. Foi tudo em vão? Eu não consegui segurar as lágrimas. E tentei argumentar com Deus. Talvez meus pais não tenham contribuído muito, mas considerando todos os anos de sacrifício, eles não poderiam ter mais uma chance de se arrepender? Poderiam ficar como servidores. Quanto mais pensava assim, mais doloroso era tudo para mim. E perdi a energia para o dever. A irmã, que era minha dupla, me avisou: você tem que aceitar isso de Deus. Não pode reclamar. Tudo o que Deus faz é justo. Sim. Eu entendi na época, mas não conseguia mudar meu pensamento. Você sabia por que seus pais haviam sido expulsos? Sabia. Eu li os documentos sobre a expulsão dos meus pais. Meu pai era incrivelmente arrogante. Fazia tudo do jeito dele e não cumpria seu dever de acordo com o princípio. Ele não aceitava sugestões dos irmãos, o que causava sérias perdas às ofertas. E mesmo sabendo que sua segurança corria risco, entregava livros das palavras de Deus. Ele não ouvia os irmãos, só seguia o próprio caminho. Ele acabou preso e depois sentenciado por entregar livros que foram confiscados pela polícia. Foi um verdadeiro golpe para os interesses da igreja. Além disso, quando minha irmã foi expulsa, meu pai torceu as coisas, dizendo que a líder tinha algo contra ela. E quando ele soube de uma corrupção que a líder revelou, ameaçou derrubá-la por meio de críticas. Que coisa horrível. É mesmo? Isso teve algum impacto nos outros irmãos? Teve. Meu pai se elevava e dava testemunho de si mesmo na frente dos irmãos, e por isso era considerado admirado. Então, quando ele disse essas coisas, alguns foram enganados, ficaram do lado dele e tendenciosos contra a líder, e isso impediu que o trabalho da igreja avançasse. O comportamento do meu pai estava interrompendo seriamente o trabalho da igreja.
E ele não sentia remorso por todo o mal que havia feito. Ele foi considerado um malfeitor e foi removido da igreja. Essa determinação foi a correta. Foi. E a sua mãe? Minha mãe foi expulsa porque não parava de criar casos sobre a expulsão da minha irmã mais velha. Ela ficava espalhando queixas sobre a líder entre os irmãos e distorcia os fatos. Nas reuniões, discutia o caso de pessoas que haviam sido expulsas, dizendo que a líder as perseguia. Isso interrompeu a vida da igreja. Ela não se arrependia nem quando comungavam com ela muitas vezes. E, no fim, foi definida como malfeitora e removida da igreja. Vendo todas as más ações dos meus pais, vi que, com base nos princípios, eles deveriam ser eliminados. Mas quando realmente aconteceu, eu não soube lidar com isso. Eu estava sofrendo muito. Senti-me paralisada quando li sobre a remoção deles e não conseguia parar de chorar. E comecei a argumentar com Deus. Deus, tu amas os humanos. Meus pais são crentes há 20 anos e sofreram muito. Não vais comemorar nada que eles deram? Eu vivia em negatividade. Com toda a minha família expulsa, sendo a única crente, como vou ficar nesta senda? E então, por mais de 2 anos, vivi nesse estado confuso e, por fim, fui demitida, por não estar realizando nada no meu dever. 2 anos de negatividade? Sem buscar resolver isso, é um grande golpe para a sua vida. É mesmo. Eu estava com uma forte dor emocional. E orei várias vezes às lágrimas. Deus, tive noções e mal-entendidos sobre ti quanto à remoção de meus pais. Sei que é um estado perigoso, mas não tenho forças para me livrar dele. Deus, por favor, guia-me e salva-me. Então encontrei esta leitura nos meus devocionais. Deus Todo-Poderoso diz: quando as pessoas sabem que Deus ama a humanidade, elas o definem como um símbolo do amor. Não importa o que as pessoas façam, não importa como se comportem, não importa como tratem a Deus e não importa quão desobedientes sejam, nada disso importa, porque Deus tem amor, e o amor de Deus é ilimitado e imensurável. Deus tem amor, por isso pode ser tolerante com as pessoas. Deus tem amor, por isso pode ser misericordioso para com as pessoas. Misericordioso para com a imaturidade delas. Misericordioso para com a ignorância delas. E misericordioso para com a desobediência delas. Isso é realmente desse jeito? Para algumas pessoas, quando tiverem experimentado a paciência de Deus uma vez ou algumas vezes, elas a tratarão como capital em seu entendimento de Deus, acreditando que Deus será paciente e misericordioso com elas para sempre. E ao longo do curso de sua vida, elas tomarão a paciência de Deus e a considerarão como o padrão de como Deus as trata. Há também aquelas pessoas que, quando tiverem experimentado a tolerância de Deus uma vez, definirão Deus para sempre como tolerante. E em sua mente, essa tolerância é infinita, incondicional e até totalmente sem princípios. Essas crenças estão corretas? Deus é justo em seu tratamento de cada pessoa. Ele aborda a obra da conquista e da salvação da humanidade com sinceridade.
Esse é o seu gerenciamento. Ele trata cada pessoa com seriedade, não como um animal de estimação para brincar. O amor de Deus pelo homem não é do tipo de mimar ou acostumar mal, e sua misericórdia e tolerância para com a humanidade não são indulgentes ou descuidadas. Pelo contrário, o amor de Deus pela humanidade envolve cuidar, ter pena e respeitar a vida. Sua misericórdia e tolerância transmitem suas expectativas em relação ao homem e são aquilo de que a humanidade precisa para sobreviver. Deus está vivo e existe de verdade. Sua atitude para com a humanidade é baseada em princípios. Não é nem um pouco um conjunto de regras dogmáticas e ela pode mudar. Suas intenções para a humanidade estão mudando de forma gradual e se transformando com o tempo, a depender das circunstâncias que surgem e com a atitude de cada pessoa. Portanto, você deveria saber em seu coração, com absoluta clareza, que a essência de Deus é imutável e que seu caráter aparecerá em diferentes momentos e em diferentes contextos. Você pode não achar que esse é um assunto sério, e talvez você use suas concepções pessoais para imaginar como Deus deveria fazer as coisas. Contudo, há vezes em que o oposto total de seu ponto de vista é verdadeiro, e ao usar as próprias concepções para tentar avaliar Deus, você já o enfureceu. Isso se dá porque Deus não opera como você acha que ele opera, e não tratará essa questão como você diz que ele fará. Amém. Após ler as palavras de Deus, entendi que Deus é amoroso, mas o amor dele se baseia em princípios. Não é o tipo de amor cego que as pessoas têm. Deus é um Deus justo e tem uma postura em relação às ações de cada pessoa. Isso Sim. mesmo. Deus tem amor e misericórdia com aqueles que amam a verdade, mas ainda assim cometem transgressões. Mas as pessoas malignas que odeiam a verdade, que interrompem a obra de Deus, ele as condena e as expulsa. Deus é amoroso, mas não tem compaixão dos maus, nem permite que interrompam a obra da igreja. Sim. Eu estava delimitando Deus com as minhas noções. Achava que Deus ama os humanos. Por isso, se o seguirmos e nos sacrificarmos por Ele, Ele deveria continuar nos dando chances de nos arrependermos. Então, quando meus pais foram expulsos, argumentei com Deus e resisti a Ele. Antes de meus pais serem expurgados, a igreja lhes deu muitas chances, mas eles só chegaram a esse ponto porque nunca se arrependeram. O caráter de Deus é justo e santo. Se as pessoas se arrependem de suas transgressões e corrupções, Deus é misericordioso e tolerante. Mas pessoas como meus pais, que fizeram tanto mal sem se arrepender e até intensificam sua maldade, são pessoas malignas. E Deus não pode lhes mostrar misericórdia e tolerância. Ele não pode tratá-los com clemência só porque são crentes de longa data e sofreram muito. Sim. Li outra passagem das palavras de Deus. Página 1061. Dizem que Deus é um Deus justo. E se o homem o seguir até o fim, ele certamente será imparcial, pois ele é justo. Se o homem o seguir, como ele poderia descartá-lo? Eu sou imparcial com todos os homens, e julgo todos eles com meu caráter justo. No entanto, há condições adequadas às exigências que faço. O que eu demando deve ser cumprido por todos.
Não me importo com suas qualificações nem por quanto tempo as teve. Só me importa se você anda ou não no meu caminho, e se você ama ou não e está sedento pela verdade. Se você carecer da verdade e envergonhar meu nome, se não agir de acordo com meu caminho, seguindo sem cuidado, então eu o matarei e punirei por seus males. O que você dirá então? Dirá que Deus não é justo? Se cumpriu as palavras que falei, você é o tipo de pessoa que aprovo. Você diz que sempre sofreu ao seguir a Deus, que passou por abundância e escassez e compartilhou com Ele os bons e os maus momentos. Mas você não viveu as palavras faladas por Deus. Quer apenas se ocupar e despender-se por Deus a cada dia. E nunca pensou em viver uma vida com sentido. Você diz: em todo caso, creio que Deus é justo. Eu sofri por Ele, ocupei-me e me dediquei a Ele. E trabalhei duro, sem reconhecimento. Ele se lembrará de mim. É verdade que Deus é justo, mas essa justiça não é manchada por impurezas, não contém qualquer vontade humana, nem é manchada pela carne ou por transações humanas. Todos que são rebeldes e resistem, todos que não cumprem seu caminho serão punidos. Ninguém é perdoado, ninguém é poupado. Amém. Amém. Aprendi com as palavras de Deus que a justiça de Deus não é que recebemos de volta o mesmo que gastamos. Deus não precisa favorecer os que se despendem, trabalham e sofrem. Para Deus, não existe todo trabalho duro merece reconhecimento. Sim. Deus não determina o desfecho da pessoa por quanto sofreu ou sua senioridade. E não olha para os sacrifícios dela. O importante é se ela busca a verdade e a coloca em prática, se sua disposição de vida mudou. Se não praticou as palavras de Deus, não importa quanto tenha sofrido, não ganhará o louvor de Deus. Será punida com justiça pelo mal que fez. Com Sim. certeza. Eu medi a justiça de Deus como se fosse uma troca. Meus pais se sacrificaram e sofreram muito pela fé. Então, por pior que tivessem feito, Deus deveria dar-lhes mais chances, não os eliminar. Não era justo com eles. Eu não conseguia distinguir o certo do errado. Verdade. Sim. Pensei em Paulo, correndo por toda a Europa para espalhar o Evangelho do Senhor. Foi preso e sofreu bastante. Mas ele se elevou e deu testemunho de si mesmo. Disse que vivia como Cristo, e morrer seria um ganho. E como resultado, ele ocupa um lugar mais alto no coração das pessoas do que o Senhor Jesus. Foi por isso que ele ofendeu o caráter de Deus e foi punido por Deus. Com isso, vi que Deus não olha os esforços das pessoas, mas castiga os que não se arrependem e ofendem seu caráter de acordo com suas ações. Certo. Quanto aos crentes que não aceitam a verdade e até mesmo a odeiam, não importa quanto sacrifiquem, é para satisfazer as próprias ambições. Eles estão num caminho contra Deus. Sim, Isso é verdade. Quem não aceita a verdade, mas permanece na igreja, não pode mudar suas disposições, nem ser salvo no final. Sim. Mantê-las para fazer serviço não vale a pena. Só vão causar perturbações e fazer mais mal. com Sim. certeza. Meus pais se esforçaram e se despenderam muito. Mas tudo o que fizeram perturbou o trabalho da igreja e sabotou a vida de igreja, prejudicando a vida dos irmãos e também os interesses da igreja. Removê-los da igreja foi a justiça de Deus. Foi. Não entendi a justiça de Deus. Achei que trabalho duro merecia reconhecimento e argumentei com Deus. Vivi num estado negativo e fui contra Deus. Eu fui tão rebelde. Eu me senti terrível e arrependida.
e orei chorando. Deus, acreditei em Ti sem Te conhecer. Medi Teu amor e justiça com minhas noções e imaginações, sempre indo contra Ti, argumentando e discutindo. Deus, agora posso ver que a remoção de meus pais foi a Tua justiça. Eu me senti mais firme depois disso. Graças a Deus. Mais tarde, refleti que fiquei tão chateada por meus pais serem expulsos da igreja, porque meus sentimentos por eles eram fortes demais. Daí a dificuldade de aceitar a remoção deles. Lembrei-me de algumas das palavras de Deus. Deus criou este mundo e trouxe o homem, um ser ao qual Ele concedeu a vida, para dentro dele. Logo, o homem veio a ter pais e parentes. Não estava mais só. Desde que viu este mundo material, o homem estava destinado a existir dentro da ordenação de Deus. O sopro de vida de Deus sustenta cada ser vivo durante o crescimento até a vida adulta. Nesse processo, ninguém acha que o homem está crescendo sob os cuidados de Deus. Ao contrário, acreditam que o homem cresce sob o cuidado amoroso dos pais e que é o próprio instinto vital que dirige seu crescimento. Isso acontece porque o homem não sabe quem concedeu sua vida, ou de onde ela veio. Menos ainda como o instinto da vida cria milagres. O homem sabe apenas que o alimento é a base da continuidade da vida, que a perseverança é a fonte de sua existência, e as crenças de sua cabeça são o capital para sua sobrevivência. Da graça e da providência de Deus, o homem é totalmente indiferente, e assim ele desperdiça a vida que lhe foi concedida por Deus. Nenhum sequer desses humanos de quem Deus cuida dia e noite o adora. Deus apenas continua a operar no homem de quem nada espera conforme planejou. Ele espera que um dia o homem acorde de seu sonho e perceba o valor e o sentido da vida. O preço que Deus pagou por tudo que tem dado ao homem e a preocupação com a qual Deus espera que o homem volte para ele. Os incrédulos não creem que existe um Deus que criou os céus e a terra e todas as coisas, ou que o homem foi criado por Deus. Há até alguns que dizem: a vida foi dada ao homem por seus pais e ele deve honrá-los. De onde vem tal pensamento ou opinião? Vem de Satanás? Milênios de cultura tradicional educaram e iludiram o homem, fazendo com que ele negue a criação e a soberania de Deus. Sem a enganação e o controle de Satanás, a humanidade investigaria a obra de Deus e leria suas palavras, e saberia que foi criada por Deus, que sua vida é dada por Deus, que tudo o que tem é dado por Deus, e que deveria agradecer-lhe. Caso alguém nos faça um favor, devemos aceitar isso de Deus. Nossos pais nos colocaram no mundo e nos criaram. Tudo isso é arranjado por Deus. O homem é apenas uma ferramenta para o serviço. Se conseguir deixar seus pais, ou seu marido ou esposa e seus filhos de lado, a fim de se despender por Deus, essa pessoa será mais robusta e terá um senso maior de justiça diante dele. Amém. Percebi pelas palavras de Deus que Deus é a fonte da vida e tudo o que temos nos é dado por Deus. Só estamos aqui graças ao cuidado e à proteção de Deus. Quando forem gentis ou prestativos conosco, devemos tomar isso como vindo de Deus. Sim. Certo. Eu não seguia as palavras de Deus. Pensava que meus pais eram bons para mim.
Não via como os arranjos de Deus estavam por trás de tudo que meus pais faziam, que foram a proteção e a orientação de Deus que me trouxeram até aqui. Não agradeci a Deus por seu cuidado nem retribuí seu amor, mas traí Deus porque não pude deixar de lado meus sentimentos por meus pais, a ponto de não continuar na minha senda de fé. Sentia que não tinha consciência e estava em dívida para com Deus. Graças a Deus. Sem a luz das palavras de Deus, seria difícil escapar dos laços da emoção. Sim. Verdade. Eu li outra passagem das palavras de Deus mais tarde. Deus Todo-Poderoso diz: Quem é Satanás? Quem são os demônios? Quem são os inimigos de Deus, senão os que resistem e que não acreditam em Deus? Não são eles as pessoas que desobedecem a Deus? Não são eles os que alegam ter fé, mas carecem da verdade? Não são eles aqueles que meramente buscam obter bênçãos, mas são incapazes de dar testemunho de Deus? Você ainda se mistura com esses demônios hoje e tem consciência e amor por eles. Mas nesse caso, você não está estendendo boas intenções a Satanás? Você não está em conluio com demônios? Se as pessoas nos dias de hoje ainda são incapazes de distinguir entre o bem e o mal e continuam cegamente a ser amorosas e misericordiosas sem qualquer intenção de buscar a vontade de Deus ou de ser capazes, de alguma forma, de abrigar as intenções de Deus como se fossem suas, então seus desfechos serão ainda mais miseráveis. Qualquer um que não acredita no Deus na carne é um inimigo de Deus. Se você pode ter consciência e amor por um inimigo, não lhe falta um senso de justiça? Se você é compatível com aqueles que eu detesto e dos quais discordo e ainda tem amor ou sentimentos pessoais para com eles, você não é desobediente? Você não está resistindo intencionalmente a Deus? Tal pessoa possui verdade? Se as pessoas têm consciência para com os inimigos, amor pelos demônios e misericórdia para com Satanás, elas não estão interrompendo intencionalmente a obra de Deus? Amém. As palavras de Deus revelaram o meu estado. Deus exige que amemos o que Ele ama e odiemos o que Ele odeia. Os que odeiam a verdade e resistem a Deus são pessoas malignas, que Deus detesta e odeia. Então devemos odiá-los também. Exatamente. Não discerni a essência de meus pais segundo as palavras de Deus. Por mais que tivessem prejudicado o trabalho da igreja, fiquei do lado deles e argumentei com Deus. Até perdi o ânimo para o dever. Nesse momento entendi por que Deus disse: a emoção é inimiga de Deus. Eu era amorosa com os malfeitores por estar presa às emoções. Até esperava que Deus lhes desse outra chance, que os deixasse ficar na igreja. Eu fui incrivelmente tola. As pessoas más nunca se arrependerão verdadeiramente. Isso é determinado por sua essência. Deixá-los na igreja permitiria que continuassem fazendo mal e interrompendo o trabalho. Seria ficar do lado dos malfeitores. Sim. Depois li outra passagem das palavras de Deus que me iluminou um pouco. Um dia, quando entender algo da verdade, você deixará de pensar que seus pais são as melhores pessoas. Verá que eles também são membros da humanidade corrupta e que seus caracteres corruptos são todos iguais. Tudo o que os distingue é a relação física de sangue com você. Se não acreditam em Deus, eles são iguais aos incrédulos. Você não olhará mais para eles da perspectiva familiar ou da perspectiva da sua relação de sangue, mas a partir do lado da verdade.
quais são os aspectos principais que você deve analisar? Você deveria ver as opiniões deles sobre crer em Deus, as opiniões deles sobre o mundo, sobre como lidar com as coisas. E, sobretudo, as atitudes deles em relação a Deus. Se analisar com precisão, poderá ver claramente se são pessoas boas ou más. Se um dia puder ver que são iguais a você, pessoas com caracteres corruptos, e que não são as pessoas bondosas que têm amor real por você, que você imagina que são incapazes de conduzir você à verdade ou à senda certa na vida. E se você puder ver claramente que o que fizeram por você não foi tão benéfico e que não teve importância alguma para você trilhar a senda correta na vida, e se verificar que muitas das práticas e opiniões deles são contrárias à verdade, que eles são da carne, e você sentir aversão e ódio por eles, então você os tratará corretamente e não terá saudade nem será incapaz de se separar deles. Eles completaram a missão de paz. E você deixará de tratá-los como as pessoas mais próximas ou de idolatrá-los. Você os tratará como pessoas comuns e escapará da escravidão das emoções. E emergirá de suas emoções e de seu afeto familiar. Amém. Amém. Como meus sentimentos pelos meus pais eram muito fortes, só via como eram bons para mim, e não sua atitude para com Deus e a verdade. Eu não via sua essência ou em que senda estavam. Por isso, não lidei bem com a remoção deles. E fiquei argumentando com Deus, deprimida e resistente. Minha vida foi prejudicada e cometi transgressões. A rega e o sustento das palavras de Deus despertaram meu coração rebelde e apagaram minhas noções e mal-entendidos de Deus. Agora me sinto mais livre e tenho energia para o dever. Graças a Deus. Graças a Deus por sua Amém. salvação. Se não fosse a orientação da palavra de Deus,